Quando eu me conectei com a empresa de vocês, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês fazem parte do Sandbox e naturalmente ali já pipoca algumas coisas diferentes, mas eu gostei do fato de ser um seguro mensal e vir com a tal de telemetria na prática. Conta um pouco pra gente, Alex, pro corretor que tá ali entender como isso ajuda no produto de vocês, o porquê que isso é algo diferente. Conta um pouquinho dessa parte também. Então, o que é a telemetria? A telemetria é o seguinte, primeira coisa, como é que eu estou dirigindo, velocidade, frenagem e atenção, por exemplo, e a telemetria também mede a exposição. Um breve exemplo, meu vizinho que mora no mesmo prédio, tem o mesmo carro, o mesmíssimo perfil de risco que eu tenho numa seguradora tradicional. Eu trabalho a 2,5 km do meu escritório e ele trabalha a 250 km em Campinas. A exposição é a quantidade de exposição daquele veículo. O risco de circulação, quanto ele está ali, qualquer um, 250 km, quantas pessoas não vão poder ser roubado, bater, ou coisas acontecerem nesse veículo? E não significa que ele, por circular muito, é um mau risco. E muito menos eu, por circular muito pouco, que sou um ótimo risco. Só significa uma coisa, a telemetria ajuda a gente a dar um preço por CPF. Mais justo. Mais justo. Então, quem circula menos, que é o meu caso, merece pagar muito menos. Agora, quem circula um pouco mais, merece pagar um pouco mais e está tudo certo. Tem mais um dado estatístico que algumas seguradoras têm acesso, mas aí tem aquele quê de será que eu vou construir um produto novo para canibalizar a minha própria carteira? Sei disso porque trabalhava numa grande. E aí a questão é o seguinte, olha que coisa importante, 80% dos jovens, cerca de 80, dirigem igual a uma pessoa de 45, 50 anos. Olha isso. Exato. Onde que está o problema? Por que os jovens são, de certa forma, mais caros? Porque esses 20, de fato, são perigosíssimos no volante. Direção mais agressiva, é aquela pessoa que vai pra balada demais, que expõe um risco diferente, dirige e depois quer fraudar. E aí até uma pergunta que eu ia te fazer, como a telemetria analisa se ele é um bom condutor nessas situações? Então, a gente não analisa essas situações, o que a gente analisa é o seguinte, qual é o perfil de risco que esse cliente tem? Exemplo, vamos lá por alguns exemplos simples. Eu saio de casa todo dia, rodo 2,5 km, vou para o meu escritório na Berrini, ponho o meu carro no subsolo, trabalho, pego o meu carro, vou para a academia, volto para casa. No dia seguinte a mesma rotina quando não estou viajando. Então rodo pouco e tenho uma condução sempre dentro de horários e regiões de risco. Ok. O que vai acontecendo com o meu preço? A seguradora sabe que eu tenho esse tipo de comportamento, o meu preço vai diminuindo. Por quê? Porque em tese eu sou uma pessoa com menos risco de ter um acidente ou de cometer uma fraude. Agora vamos para o outro extremo. Aqui em São Paulo a gente tem um bairro chamado Vila Madalena. Sim. Então imagina que barzinho o meu perfil... Todo lado. Barzinho para todos os lados. Todo mundo gosta. Agora veja só, imagina que o segurado gosta de toda quinta, sexta, sábado, quem sabe domingo, ir para esse bairro, sai da região que está, vai para esse bairro e sai de lá todo dia às 3 horas da manhã. E o perfil de condução, né, nem sempre é extremamente adequado. O que me aparenta? Ou esse cara só anda em regiões de altíssimo risco, ou ele anda muitíssimo. O que aparenta? Não aparenta que ele é um cara que não merece ter seguro. O que aparenta é que eu preciso ir corrigindo o preço dele. Ajustar o preço. Ajustando o preço, para que ele pague um preço, sim, mais caro. Por quê? Porque ele tem mais risco. Então, eu não tenho perguntas de questionário de risco, mas eu analiso o comportamento do cliente. Mas, Alex, isso desfavorece esses clientes.
Não, isso favorece muitos clientes que não conseguem entrar no mercado oficial. Os 80% que você acabou de falar, que são bons condutores. Exato. E você tem dados hoje que você comprova tudo isso, então você consegue dar preço acessível para um jovem, porque a gente sabe que o seguro tradicional para um jovem é mais caro. Você consegue dar um preço acessível, você traz o bom condutor, você está medindo tudo isso, e para aquele cara que não conduz bem, ou mulher, né? Pode ser homem ou mulher, que não conduz, porque acho que sexo aqui não interfere, né, gente? Não. Pode ser homem, pode ser mulher, pode morar onde quer que seja, você vai estar ali medindo no dia a dia. Ele pode morar aqui, mas pernoita mais tempo na casa da namorada, do noivo, do namorado, ou o que for, então não necessariamente ali. Olha, tudo isso. Me lembrei de 2 exemplos aqui. Adoro. Um deles é o seguinte: a minha filha, eu apesar de ser muito jovem, eu tive filho muito cedo, é verdade. E minha filha tem 22 anos e olha, ela dirige melhor que eu. Olha só. Por quê? Porque ela dirige todos os dias e ela é craque. Eu não dirijo todos os dias. Então, ela tem muito mais habilidade. Pelo perfil dela, 22 anos, bônus deve ser 1 ou 2 agora no mercado tradicional, o seguro dela é muito caro. Na Darwin, ela paga menos do que eu. Uau! Exato. Que legal. Por quê? Porque ela dirige melhor que eu. Perfeito. E ela se expõe de uma forma adequada. Ela é uma jovem com excelente perfil de risco. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, tem lá na nossa equipe comercial uma pessoa que mora num bairro chamado São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, Grande São Paulo. Eu não sabia disso, ele me contou essa história, é um dos bairros mais caros do Brasil em perfil de risco das seguradoras tradicionais. Por quê? Não sei dizer, talvez temos que perguntar para as grandes seguradoras. Mas o que acontece? Essa pessoa vai para casa somente para pernoitar onde ele mora. E circula onde? Zona Sul, Berrini, Itaim, Vila Nova Conceição. E qual que é o perfil de risco dela? É o perfil de onde ela circula. Então ela paga muito mais barato dormindo numa região de risco, porque ela circula a maior parte do tempo numa região de excelente perfil de risco. Super justo e legal. Essa é a telemetria. Eu adoro, gente, adoro. Vocês sabem o quanto eu gosto de tecnologia, vocês sabem o quanto eu gosto de ideias fora da caixa, e a Darwin vem com isso, ela vem trazendo esse queijo diferente. O nosso mercado precisa hoje, o público pede, muitas vezes a gente não tem o que oferecer, então vale a gente olhar para isso. E aí eu venho te perguntar, que é uma coisa que talvez o corretor esteja ali se questionando. Quanto que o meu cliente pode ter de agravo? Porque eu tenho que deixar ele mais ou menos ali que para isso, ou quanto ele pode receber de desconto. Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Legal, claro. Acho que é importante primeiro dizer uma coisa. A gente precisa de mais ou menos 3 a 4 meses para entender quem é aquele cliente, porque depois aquilo se estabiliza, o perfil já está fixado. Então, a partir de 3 meses de condução com o aplicativo instalado, ou seja, a gente analisando a telemetria, a gente já sabe qual que é o preço que a gente tem que dar para aquele CPF. Agora, o que a gente faz? Claro, a gente permite que ele entre com um preço de bônus 5 ou 6, mas se ele precisar mudar tanto para cima quanto para baixo, a gente coloca um teto e um piso, para que não assuste, porque a ideia não é empurrar o cliente, vem para cá e vai e sai. Não. Então a gente põe 5, 8% máximo de agravo. Então você imagina só, num seguro que ele paga uma mensalidade de R$200, ele vai pagar mais R$10, né? Que não é muita coisa. Não é nada, né, gente? R$10 de diferença numa mensalidade. E exatamente o mesmo desconto. Então, no segundo mês, ele pode ter menos 10, menos 12, menos 15, no máximo. Então, a gente faz isso em faixas. Para quê? Para que o cara possa ir se acomodando. Agora, o mais importante disso tudo, olha só que sacada. Inclusive, foi um corretor que me disse, porque ele fez o seguro conosco, ele falou, eu gostei muito e eu quero fazer um seguro meu aqui, inclusive para experimentar. Ótimo. Você tem na tela do aplicativo, que é obrigatório, está instalado, uma gamificação. E ele tem notas por faixas, dirigibilidade e exposição. Por exemplo, a forma como ele dirige, a velocidade, a aceleração, a frenagem.
E o segurado vai olhando para aquilo todos os meses. A nota que ele recebeu. Imagina, tem a esposa, fala assim, minha nota foi melhor que a sua. Você é mulher, mas diz que dirige melhor aí, Exato. Ó. E você sabe o que ele faz com isso? Ele vai se educando, porque ele fala, poxa, eu acho que eu preciso melhorar aqui. Então, essa gamificação nas mãos do segurado permite, corretor, que ele não vá embora nunca mais, porque ele vai fazendo o seu preço. Agora, Alex, aquele cara que realmente é um possível fraudador ou sinistreiro, olha, esse precisa ir embora mesmo. A gente pede que ele vá embora, né, gente? Quem é o corretor que quer um sinistreiro dentro da carteira? Exato. Porque vai dar demanda para você, corretor, cuidar desse sinistro, vai dar demanda para uma série de coisas. Você tem que ter bons clientes na sua carteira, assim como a seguradora, natural. Muito bom, exatamente. Muito bom. Conta a sua visão sobre essa questão do bônus, por que a Darwin escolheu trabalhar dessa forma para que o corretor tenha das suas palavras. Conta pra gente. É uma história muito interessante, mas talvez eu comece querendo desmistificar algumas coisas que os corretores têm consigo já enraizado. E digo mais, eu mesmo, depois dessa jornada gigantesca de 26 anos no mercado tradicional, para mim algumas coisas já estavam mais do que claras, como por exemplo, o bônus. O que é o bônus, minha gente? Né? E o que mais? E o questionário de avaliação de risco. Sabe o que é isso? É o tal perfil. Agora, vamos falar sobre cada um desses pontos? Por favor. O que é o bônus, Cláudia? O bônus é uma promessa que você, corretor, faz para o seu cliente, dizendo para ele o seguinte: fica aqui conosco no mercado oficial por 10 anos sem sinistro e eu garanto que você vai ter um preço baixo daqui 10 anos. É uma promessa que não está sendo cumprida. Agora, esse negócio está tão enviesado na cabeça do corretor e do cliente que eu mesmo, Cláudia, em algum momento eu tive acidente com um carro meu, segurado por uma seguradora tradicional, e eu pensei o seguinte: não vou usar o seguro. Por quê? Acima da franquia. Porque eu não quero perder o meu bônus. Eu vou dizer que eu também. Pois é. E sabe o que isso acontece? Isso é uma miopia. Então o bônus não serve mais para nada, é a primeira questão aqui. E a segunda questão é o questionário de avaliação de risco. O que o questionário de avaliação de risco mede? Absolutamente nada, porque a vida acontece diariamente, semanalmente, mensalmente. Um breve exemplo, o meu questionário de risco não mudou, mas o contexto da minha vida, o carro que eu dirijo, ou a forma como eu dirijo pela cidade mudou. Então, vamos deixar uma coisa clara, esse assunto de bônus não precisa ter medo, porque você vai pescar para a sua carteira o cliente novinho, bônus zero. Alguns exemplos, por exemplo, você não precisa utilizar, por exemplo, o bônus da mãe do condutor para poder conseguir um preço. Né? Isso é uma porta de entrada para fraude. Então veja só, esse cara que é bônus zero, jovem, 18, 20, 22 anos, que não tem bônus, esse cara é da Darwin. Por quê? Como é que funciona a questão da telemetria? Então imagina só que você tem bônus de 0 a 10 no mercado tradicional, 0 a 10 anos. A gente deixa ele entrar na Darwin no primeiro mês, como se ele tivesse mais ou menos um bônus 5 ou 6. Tá. A partir do segundo mês, ele pode do bônus 5 ou 6, virtual, ir para o 7, 8 ou 9, ou ele regride para o 4, 3, 2. Baseado no quê? Exatamente na telemetria. Na forma como ele conduz o carro, ou seja, a dirigibilidade e a exposição do carro, que significa o seguinte: quanto menos ele dirige, menos ele merece pagar. Quanto mais ele dirige, esse preço pode ser corretamente equilibrado. Então veja só, onde a gente elimina o bônus? A gente elimina o bônus com a análise da telemetria. O cara não precisa esperar 10 anos
para a gente descobrir que ele é um ótimo condutor. Hoje em dia, pessoal, o bônus, você que é corretor, que está aí no dia a dia, faz uma cotação. Verifica a partir do bônus 6, quanto de redução de preço realmente tem. Eu vou dizer que algumas companhias do mercado não alteram preço a partir do bônus 6. Eu posso dizer porque eu sou bônus 10 e eu, como trabalho no mercado já há alguns anos, eu ainda digo mais. O que muda muitas vezes é redução de franquia ou alguma alteração ali pequena, mas nada significativo para o corretor. Então, quando a gente olha um produto que não atua aí por bônus, acho que por isso que você trouxe esse ponto, acho que vale a gente até dizer, por ser um produto mensal, a gente não tem aí o trabalho de adequação de bônus, ele não faz consulta de bônus e a precificação é pela telemetria. Então, o corretor, quando a gente pensa na bonificação do nosso cliente, ok, tem aquele... Vocês sabem que eu gosto muito de falar de público-alvo. A gente tem que pensar, tem aquele cliente que tem o bônus 10, que tem 60 anos, que está nas companhias tradicionalistas do mercado, eu acho que tem público, ok. Mas aquele jovem, eu vejo que isso daqui vai se adequar, Alex, a muito esse público, depois você me corrige se eu estiver errada. Vai trazer o jovem, mas que é um bom condutor, aquela pessoa que tem uma condução adequada, mas que de repente está fora do mercado. Hoje em dia a gente tem o que aí? Qual o percentual de pessoas no mercado que tem veículo, que poderiam ter seguro e que não fazem, porque estão fora da aceitação de companhias tradicionais? E eu vejo que quando a gente traz um produto que olha com um olhar diferente para o cliente, a gente abre público. E nós, como corretores, a gente tem que estar olhando para isso. Como eu consigo, com a minha estrutura hoje, maximizar os meus resultados, trazer mais vendas, talvez daquela mesma família. Ah, eu não vou vender o seguro tradicional para o jovem, vou vender para o pai dele, mas aquele jovem eu tenho que ter um produto que se adeque. Então, corretor, já te faço aqui o primeiro convite. Olha para Darwin, olha para essa parceria que a gente fez com eles agora, com um quê de diferente para você entender. Então, o primeiro ponto, eu acho que essa questão do bônus, porque eu vejo que o corretor, quando fala, então não tem bônus, ele pode muitas vezes falar assim, não, e criar uma objeção na própria cabeça. Então, traz para a cotação, eu acho que isso é importante. Traz o público certo para a cotação e analisa, para ver se faz sentido ter o bônus ou não. Você vai ver que não muda não, principalmente a partir dos 6 ali não muda. Pessoal, se você está aí de alguma forma se conectando com a Darwin, com tudo isso que a gente está trazendo para vocês, eu quero fazer um convite. Vem para a Ragaz, vem conversar com a gente. Aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente está colocando o link, está colocando informações para que você possa vir conversar, entender, tirar eventuais dúvidas que tenha ficado ainda.